deste episódio, uma conferência extremamente interessante sobre o social media moderno pelo professor Nuno Marco da Universidade Nacional da Estupidez, UNE. Excelente. Vamos a isso. Malta, estou na temporada 7 de Guerra dos Tronos. Com jeitinho conseguirei ver o último episódio ao mesmo tempo que vocês. Estou a conseguir escapar airosamente a spoilers, mas estou curioso com o que está a acontecer com a última temporada, que vocês estão a ver. Li uma notícia hoje que diz que mais de 500 mil pessoas decidiram assinar uma petição para que a temporada 8 de Guerra dos Tronos seja destruída e refeita desde o início. Não concordo nada. Eu 500 mil pessoas. 500 mil pessoas que não. Quantas pessoas? 500 mil pessoas. Meio milhão de pessoas. E continua a crescer este número. 500 mil pessoas que não gostaram do rumo que a história tomou e que decidiram não só dar-se ao trabalho de escrever cartas de protesto para a HBO, como de organizar petições para que eles na HBO apaguem estes episódios e os refaçam. Eu adorei o último episódio. Adorei. Já tinha acontecido um fenómeno parecido com alguns fãs de Star Wars que também pediram para que o último filme, Os Últimos Jedi, fosse apagado e refeito porque eles não gostaram. Eu gosto sempre quando alguém diz: estragaram a minha infância. A sério, com um filme, mas que porcaria de infância, pá. É de facto incrível o empenho e a força dos seres humanos para lutar para que os filmes e as séries de que gostam sejam feitos como eles acham que deveriam ser feitos. Já o empenho e a força para coisas que tornem de facto o mundo um lugar melhor e mais justo. Exatamente. Para isso está quieto, dá muito trabalho. E isto resume o mundo no século XXI, que se lixa o resto. Meio milhão de pessoas. Eu estou Meio milhão impressionado de com pessoas. As pessoas não têm vida. Mas é um bocado o espírito que se lixa o resto, desde que haja séries e filmes para a gente se entreter e que eles sejam feitos como nós queremos. À medida da... Exato. Claro, e não como os autores acham que eles devem ser. Mas quem é que são esses autores? Quem é que eles acham que são? Os donos das séries e dos filmes? Por acaso são. Sim. Por isso, se não gostam do fim da Guerra dos Tronos, chorem um bocadinho e avancem com as vossas vidas. Protestos e petições. Olhem em redor, quem dera tantas causas importantes que houvesse 500 mil almas a manifestar-se por elas. E, no entanto, senhores da HBO, venho para este meio manifestar a minha revolta pelo rumo que a temporada 8 de Guerra dos Tronos está efetivamente a tomar. Ó senhores, tenham juízo. Por amor de E Deus. reparem, é um tipo que tem a cave cheia de bonecos que vos diz isto. Reparem ao que isto chegou, é ridículo. Eu cada vez me sinto mais velho. Nós crescemos num tempo em que víamos filmes e séries e de uns gostávamos e dos outros não. E a vida seguia em frente. Lembram-se quando a vida chamado seguia em comer e frente? calar, não é? A vida seguia em frente. Eu lembro-me de dada altura ficar histérico de felicidade porque ia estrear nos cinemas um filme com os Ewoks, que são aqueles guerreiros fofinhos do Star Wars. Parecem uns ursinhos, não é? E estou a explicar isto para leigos. Claro. Pronto. Sim. O filme estreou num cinema ao pé da minha casa em Benfica, ao Fonte Nova. E eu e amigos meus da escola fomos vê-lo. O filme chamava-se A Caravana da Coragem, uma aventura dos Ewoks. E era o nosso primeiro contacto em alguns anos com Star Wars. E por isso nós estávamos felizes, estávamos em pulgas. E então vimos o filme e no fim as luzes acenderam-se, olhámos uns para os outros, encolhemos os ombros e dissemos: isto foi mau! O que é que aconteceu a seguir? Fomos comer um gelado. E depois fomos para casa de um dos meus amigos jogar risco. Um espectador de hoje veria o filme dos Ewoks, gritaria e choraria no final: ai, que me deram cabo da infância! E sacaria do telemóvel e abria uma petição e apresentava uma queixa aos produtores e dedicava pelo menos o mês seguinte da sua vida a lutar todos os dias contra esta tragédia. Olha, Marco, deixa-me fazer aqui um pequeno update. O Rodrigo Moreira escreveu a petição, já vai nos 750 mil. Sério. Bom, isto é tudo capaz Onde é de que ter está a um ver. dragão quando Mas ainda bem que me lembras É isso. verdade. Porque eu quero uma petição. Não gostei do final de João Godunha Da Vila Faia. na Vila Faia. Bom, eu acho que isto tem a ver com a maneira como a internet e as redes sociais mudaram a relação entre consumidores e produtores, porque agora está tudo muito perto. Uma pessoa sabe que pode muito rapidamente aleijar alguém na HBO, produtora da Guerra dos Tronos, com um tweet. E nós não tínhamos a morada de ninguém. Na nossa juventude não tínhamos a morada. Para quem é que se via? Não tínhamos onde escrever. Mas a história mais gira sobre a relação entre produtores e consumidores chegou ontem à minha mesa de trabalho. Não existe! Na América apareceu uma nova marca de água de coco. Creio que esta marca não existe cá, por isso eu acho que posso falar dela sem problemas. diz lá. Chama-se Vita Coco. Antes de mais, a água de coco é um assunto que não é pacífico, porque há muita gente que gosta, mas há muita gente que odeia. Eu devo dizer-vos que quando fui ao Rio de Janeiro ia com alguma expectativa sobre a água de coco, porque várias pessoas diziam: olha, que aquilo é espetacular, como está calor, aquilo é espetacular. Eles cortam-te ali o coco e tu bebes e é fresco. E eu, ok, assim foi, estava calor. É banal. Estava calor. Fui a uma daquelas bancas que vendem água de coco. Eu gosto o senhor deu lá uma machadada naquilo. Claro, enfiou uma palhinha. E eu Caso não me diz bebi, nada. bebi
Exato, é como eu. Então é isto. Prefiro água normal, prefiro água Quero normal. então um chopinho. Desculpem, fãs de água de coco, não escrevam a protestar. Pois bem, esta empresa Vita Coco decidiu fazer uma coisa histórica, que foi dedicar tempo e carinho aos críticos, às pessoas que foram para as redes sociais dizer que não gostam de água de coco. Então o que eles começaram a fazer foi começaram a enviar garrafas grátis para essas pessoas para tentar mudar-lhes a opinião. Para se habituarem. Provando que a razão pela qual elas não gostavam de água de coco era porque não tinham provado a deles. E a coisa não correu mal, exceto com um influencer americano do Twitter, um tipo chamado Tony Poznansky. Em resposta a esta intenção da Vita Coco de oferecer água de coco grátis aos críticos, ele escreveu um tweet dizendo: o tweet é muito mais brutal do que aquilo que eu vou fazer. Eu vou fazer uma versão familiar do que ele escreveu. Ele escreveu: vão para o coisa. Sim. Guardem essa trampa para outro. Eu preferia beber a urina da pessoa que gera as vossas redes sociais do que água de coco. Pá, diz-me que eles Puseram O passo no seguinte foi fresquinho. surpreendente. A empresa Vita Coco, respeitável e séria companhia de refrigerantes, publicou uma fotografia de um dos elementos da sua equipa Ora, nas aí redes está. sociais, uma rapariga, Sim. junto a uma sanita, na casa de banho da empresa, a segurar um jarro com o logotipo da Vita Coco, jarro esse que está cheio de urina. Cheio. E a acompanhar a imagem vinha a mensagem: qual a sua morada? É excelente. Vita Coco, I Eu acho love isto you. lindo, acho isto lindo. Estamos todos muito mais íntimos e atrevidos uns com os outros. Não percebi bem se isso é bom ou mau, mas isto foi giro. Agora, não temos só água de coco nesta edição, também temos vinho. E isto aconteceu em Manchester, na Inglaterra. Um restaurante, aconteceu num restaurante, um grupo de convivas pediu um vinho de Bordeaux. E o vinho veio e todos beberam com gosto, era bom, era mesmo muito bom. Eles estavam tipo: mas isto é um néctar do paraíso. Pagaram a conta e foi na altura de pagar a conta que o empregado lhes disse, meio enfiado, ele disse: aconteceu uma coisa incrível, meus senhores. Os senhores não beberam o vinho que tinham pedido, beberam o vinho mais caro da casa, por engano. Que é um vinho que custa não o preço que está assinalado na vossa conta, mas um bocadinho mais. Os senhores beberam um vinho de 5.000 euros. Está certo. E ficou ali tudo meio encravado. Pois, claro. Creio que o restaurante ainda terá dito. Lá o empregado disse: os senhores não querem pagar os 5.000 euros pelo vinho que beberam. E eles responderam: Não apetece muito. não. E o restaurante não insistiu. E o caso foi tão falado e tornou-se tão viral nas redes, com o restaurante a escrever uma mensagem até bem humorada sobre o assunto no Twitter, que agora há peritos em redes sociais a dizer que o dinheiro que este restaurante perdeu com aquela garrafa já recuperou em publicidade gratuita. Claro. Isso é incrível. Eu gostava que nesse grupo estivesse o tipo de água de coco. Quer dizer, para si, água de coco. Não bebe este vinho. Tá bom? Para si. É isso, é isso. É pá, que maravilha. Pronto, foi a minha conferência sobre social media. E bem. Acho que foi muito interessante, não e foi? Qualquer dia temos que abrir uma destas. Sim. Assim para festejar. É uma de 5.000 euros? Claro, Mas tá bem. quem compra? Olha, não temos tempo. Vai tu comprar, Não, tá bem? não. Pois Não é a empresa compra. Empresa. Olha aí a frase. Depois fazemos contas. Bom. Vamos ao Homem que Mordeu o Cão e outras histórias com o Nuno Marco, que vai avançar com aquele que ele considera o melhor título de sempre desta rubrica. Atenção. Espera aí. Título deste episódio: riquezas de pessoas ao nível da bandidagem e de sujeitos com partes do corpo a mais. Este é bom. Este é super apelativo. Mordeu o cão. You had me on bandidagem. Nos Estados Unidos, mais precisamente na Virgínia, um bandido admitiu: sim senhor, eu roubei um banco, eu peguei no dinheiro que puseram no balcão e fugi com o dinheiro. E não só isso, como gravei o assalto que fiz em vídeo e depois até pus fotografias do assalto no Facebook. Só que, apesar de ele admitir que fez tudo isto, ele diz que não foi crime. E eu gosto da lógica dele. Ele diz que não foi crime porque durante todo este processo do assalto ele foi extremamente bem educado. E ele está a sustentar a sua autodefesa neste detalhe: quando se é bem educado não é crime. Epá, Bom. vou já a seguir assaltar um banco. É uma questão, o que é que fala mais alto? Não é? Eu não sei se crime algum em juiz si, vai aceitar isto, não é? Mas de alguma forma, hoje em nutrou dia é alguma tão rara a boa simpatia. educação, Pois não é? é, pois é, nutrou alguma simpatia por este argumento. Epá, eu até imagino um advogado de defesa. Sr. Juiz, de facto, o meu cliente roubou 80 milhões de euros. Mas olhem para ele. Mas repare nesta atenuante, uma simpatia, pois. Veja bem. Ele de facto foi bem educado, conforme explicou a um canal local de notícias numa entrevista que deu na cadeia. Diz ele, e passo a citar: roubar é exigir, ordenar e sair de lá com o dinheiro. Eu não fiz isso. E de facto ele não fez. O que ele fez foi escrever uma nota muito simpática à mão, que entregou aos empregados do banco. A nota dizia o seguinte:
Preciso de 150 mil dólares agora, se faz favor. Estás a ver? A polícia... Faz favor. Não, claro, e o uso é preciso, não é demos já. Não é que é preciso, é uma coisa que ele precisa. Não é? E ele escreveu ainda: a polícia demora 3 a 4 minutos para chegar aqui, por isso pedia, por favor, que fizessem soar o alarme 1 minuto depois de eu sair e vejam lá se não fazem o dinheiro explodir à distância depois de eu sair. E terminou com um smile. Tão Pôs fofo. um smile e agradeceu. Ele não gritou, isto é um assalto. Ele gritou, isto é um não. pedido. Isto é um pedido. Sim. Atenção, isto é um pedido, se faz favor. É das mensagens de assalto mais queridas e espirituosas que eu já vi. Os empregados deram-lhe o dinheiro, ele saiu com o dinheiro e ficou muito surpreendido quando 20 minutos depois a polícia o prendeu. Portanto, o que ele Mas está eu fui tão bem educado. O que ele pode alegar é: eu não obriguei ninguém. É isso, Exato, eu as pedi, pessoas- ele pediu. E pronto, e foi preso. E é por isto que o mundo está como está. A partir do momento em que não se permeia a boa educação, mesmo que seja no gamanço, tudo está perdido. Assim, não vale a pena. Eu tenho vontade de dizer: para onde vais, Portugal? Mas isto passou-se na América. Mas como eu tenho vontade, vou dizer na mesma: para onde vais, Portugal? Bom, fazer esta rubrica leva a que aconteçam coisas bizarras na própria relação entre mim e os meus amigos. E isto de certeza que não acontece com toda a gente. O que se passa é que, com o pretexto desta rubrica, as pessoas mandam-me coisas estranhíssimas, naquela de: olha, isto é para ti, isto é para ti. E foi o que aconteceu com o Betão. O Betão é o mais lendário assistente de realização da televisão portuguesa. Ele trabalha comigo no 5 para a meia-noite. Obrigado! Exato. E enviou-me um e-mail deste calibre, olha, deves gostar disto. E o que é? O e-mail é só isto: americano com 2 pênis lança livro. Obrigado, Betão! Certo. Obrigado, Betão! Lança livro? Eu creio que nós já falámos deste senhor bifálico há uns meses, mas ele agora voltou à atualidade, meses depois de sair do armário e de se dar a conhecer ao mundo. Ele lançou um livro contando a sua experiência de ter nascido com 2 Adalbertos Simões. E... tinham saudades, vocês já tinham saudades disto. E parece que o livro está a ser um best-seller. O homem, que é conhecido como Double Dick Dude, DDD, conta coisas extraordinárias sobre toda a sua vida. Diz ele que os pais lhe pediam nos tempos de escola para que ele não falasse da sua condição na escola. Os pais achavam que isso poderia fazer do Petis alvo da chacota dos colegas e alvo de bullying. Já ele, na altura, achava que os pais lhe pediam isso para não deixar os colegas tristes por só terem um. Só terem um Jeremias da Conceição. Exato. E isto mostra o quanto ele é querido e decente, o homem bifálico. Isto hoje, de facto, isto é uma galeria de pessoas incrivelmente bem educadas e atenciosas. Ele diz que, a dada altura, considerou extrair um dos Celestinos da Fonseca, mas, depois de refletir sobre o assunto, achou que não havia, na verdade, quaisquer desvantagens em ter um a mais. Eu acho que mais vale ter a menos do que a mais vale ter a mais do que a menos, porque não se perde nada, e fica um de reserva, porque nunca se sabe o que é o dia de amanhã. Reflexões positivas e construtivas para a sua vida. No caso de ter que trocar, tem que pôr o colete fluorescente. Possivelmente. Só Eu, para acho, saber. eu, pelo simples não, e eu ando sempre com o colete fluorescente para qualquer coisa. Ok. Mesmo que ande a pé, mesmo que ande. Epá, eu sei que se houver sarilho eu tenho que pôr o colete fluorescente. Agora que já estamos falados. Esta conversa aconteceu mesmo. Aconteceu mesmo. Sim. Título deste episódio: grandes questões inquietantes do cotidiano que eu quero que sejam explicadas pela física. Episódio 1327. A problemática da parte de baixo do sofá. Da parte de baixo do sofá? Sim, sim. Sim, e ontem, depois de me acontecer pela infinitésima vez uma situação, dei-me a querer respostas. E recorri ao Facebook para ver se, entre as 660 e tal mil pessoas que me seguem, alguém tinha uma resposta para me dar. Este drama não é assim tão diferente de outros dramas clássicos que eu acho que tu vives também, tais como: por que raio é que uma torrada cai sempre com a parte da manteiga para baixo? Por exemplo, ou sim. por que raio é que, quando se introduz uma ligação USB no computador, a primeira tentativa é sempre falhada? Sempre. Porque está sempre ao contrário. Pois é. Está sempre ao contrário. Sempre. Este tipo de coisa irrita-me e agasta-me, e a estas duas junto então esta que me aconteceu mais uma vez ontem, e eu já não tenho costas para isto, caramba. Então. Tenho 44 anos. O que se passa é isto: sempre que eu deixo cair um objeto pequeno no chão, ao pé de um sofá, esse pequeno objeto tem sempre 2 ou 3 possibilidades. Ou cai e fica no mesmo sítio, ou cai e vai na direção contrária ao sofá, ou cai
cai e vai para debaixo do sofá. E a minha experiência é esta: todo o objeto pequeno que cai no chão ao pé de um sofá, vamos pôr uma peça de Lego ou uma tampa de caneta, todo o objeto pequeno que cai no chão ao pé de um sofá segue um e apenas um caminho: vai para debaixo do sofá. E não há nada que possa impedir isso. Nada. Rigorosamente Está escrito nada. em qualquer lado. Não há mais alternativas. O objeto tem por onde escolher e escolhe apenas uma solução, que é a pior. O objeto pensa: se é para cair, deixa-me cá fugir aqui para debaixo. Ora, com o avançar da idade, já me lixa um bocado as costas. Sim, lixa-me um bocado as costas, baixar-me para apanhar coisas, caiam elas onde caírem. Uma pessoa percebe que já não vai para nova quando emite sons a baixar-se, não é? Sim. Já estás nessa fase. Eu constatei desde há uns anos que isso me está a acontecer. Desde há uns anos que eu imito o som quando tenho de me baixar. Já tudo é muito difícil. Não é que objetivamente me doa já alguma coisa, é apenas o corpo a sinalizar, a dizer atenção. Atenção que vai doer. Se não dói ainda, vai doer. Talvez a partir de agora queiras ter algum cuidadinho a não deixar cair coisas no chão. Exato. Mas a seca, a profunda seca que é quando uma coisa cai e quando essa coisa de imediato procura o sofá para se abrigar. Porque isto pode parecer meio maluco, mas eu, quando estou irritado, humanizo objetos inanimados. Cá está a questão. Para mim é evidente que peças de Lego, tampas de caneta, outras miudezas dessas, quando vão para debaixo de um sofá, fazem-no deliberadamente só para me irritar. Sim. Ideia, não é? Daí a frase, o objeto pensa. Exatamente. Tem a ver com o facto disso acontecer sempre. Começa a parecer suspeito, não é? Começa a soar a uma conspiração dos pequenos objetos que eu tenho em casa só para me lixarem. Eu acredito que sim. Que eles se reúnam à noite. Sim, as e peças pensam: de Lego ora, e as como é que tampas de vamos caneta. tramar este rapaz amanhã? É isso. Então ontem fui ao Facebook dizer o seguinte: pessoas que percebem de física, ajudem-me nisto, porque de acho é que objetos pequenos que caiam para o chão ao pé de sofás vão invariavelmente para debaixo desses sofás e não em sentido contrário, Catano. E não tardaram. Respostas ou não? Não tardaram a chegar respostas. Cientificamente fundadas ou apenas disparate? Sendo que a melhor de todas, devo dizer que a melhor de todas veio do Ricardo Batalha. O Ricardo pode ter sido um aldrabão, mas foi um aldrabão tão competente e criativo e tão detalhado que eu não quis saber mais. Para mim estava bom. Eu aceitei. Ele respondeu o seguinte: atração gravítica. O sofá é o objeto mais maciço na zona imediatamente mais próxima. Logo, os objetos mais pequenos sentem a atração gravítica do sofá, que induz uma aceleração no objeto em queda na direção do sofá. O objeto em queda descreve então uma trajetória parabólica vertical na direção do sofá, o que resulta na entrada do objeto no interior do espaço por baixo do sofá, onde ficará em repouso no centro desse espaço, onde a influência da força de atração do sofá é anulada pela gravidade da Terra. E mais, Quando falávamos de excesso de Natal, referimos a esse ouvinte especificamente. Ele complementou esta tese com um desenho maravilhoso, um desenho do sofá com umas setas, em que F é a força gravítica do sofá, G é a força gravítica da Terra, e é esplêndido. É uma aula de física super convincente e simultaneamente profundamente maluca. E é claro que, como todos os grandes mestres da ciência, como todos os grandes pensadores, o Ricardo Batalha foi incompreendido. Não Paulo se percebe, Galileu, foi Paulo Galileu. para mim, e polémica estourou. eu acho que ele tem não só toda a razão, como tem mérito na forma como depois consubstancia o seu raciocínio. Claro que sim. Não é só mandar postas de pescada, é depois saber fundamentar. É claro que depois apareceram pessoas como Rui Cardoso, representando aqui no fundo a Igreja, no tempo de Galileu, dizendo: então a força gravítica da Terra tem igual intensidade à força atrativa do sofá? Como é possível? Luís Sá exclama: considero que a massa do sofá seja demasiado pequena para causar qualquer tipo de atração que alterasse significativamente a trajetória do objeto em questão. Mas ou também seja, quando caísse, seria mais ou menos numa precisa linha reta, segundo Newton. Não, mas para já o Newton não conhece o sofá. Isso é a primeira. E depois, duvidar da capacidade de atração do sofá é também não dar o devido mérito ao bonito que é o sofá. É verdade. Pois é verdade. Mas olha que, assim como chegaram as pessoas que contestam, também surgiram os apoiantes da tese do Ricardo. Boa, acho que sim. Tal como Bruno Cunha, que teve a minha resposta preferida e exclamou: confirma a teoria de Ricardo Batalha. Acontece também com as camas. A força gravítica da cama foi forte e cá estou debaixo dos lençóis. Ele nem queria. Ele não queria. Caiu para lá. Claro. E surgiu também a tese do Bruno Morgado, que é capaz de ser a mais realista, embora a mais deprimente também. Ele diz: se querem uma explicação mais científica, é o seguinte: os pequenos objetos caem sempre
sempre para debaixo do sofá, porque as vezes em que o objeto não vai para debaixo do sofá, isso não é um acontecimento memorável e, portanto, lembramos-nos apenas das vezes que fica debaixo do sofá e pensamos que acontece mais vezes. Exatamente, é capaz provável, de ser isso. é sim, provável. capaz de ser isso. Mas Às vezes os objetos caem, vão à cozinha, bebem um copo de água e depois voltam. é isso. Eu prefiro teorias que envolvam gráficos com setas. Sim, é o melhor. Inventores sim, e cenas. Para mim, os pequenos objetos sentem a atração gravítica do sofá. E tudo isto para dizer o seguinte, à laia de conclusão. É mais fácil fazer coisas com alguma piada na telefonia quando percebemos que entre as pessoas que acompanham o que fazemos, há de facto pessoas com muita graça. E o que aconteceu ontem no meu Facebook com a questão dos pequenos objetos que caem para debaixo do sofá foi uma demonstração mágica da razão pela qual continua a dar-nos tanto gozo acordar cedo. Isto de repente tornou-se num momento lamechas, não é? Mas é verdade, as pessoas estão connosco, não é? É a última semana do ano, é a altura de balanço e retrospectivas, e eu acho que é bonito prestarmos homenagem às pessoas que estão do lado de lá e que justificam que a pessoa. Justificam que nós continuemos a acordar a horas proibitivas com um sorriso no rosto. Quer dizer, o sorriso no rosto é mais tarde, não é logo ao acordar. É só tipo ao meio-dia, quando pensamos. Pois. Já não são 6. Sim. Mas olha, obrigado a toda a gente que entrou nesta polémica ontem. Provou também que ontem havia muita gente sem grande coisa para fazer. Exato. Incluindo eu próprio. Mas é maravilhoso. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. Título deste episódio: estas questões das heranças podem ser uma trampa, sobretudo em campo. Ui. Vamos falar de futebol outra vez, mas mais daqui a pouco. A senhora Liu é uma milionária chinesa idosa, tem uma fortuna de mais de 2 milhões de euros e agora que está nos capítulos finais do livro da sua vida, já decidiu a quem vai doar essa quantia. Ela diz que nem um tostão irá para os filhos, que, diz ela, tem estado nas tintas para ela nestes últimos tempos. Ela já oficializou as coisas para que os mais de 2 milhões vão para quem tem estado lá com ela, que são os animais de estimação. 2 milhões para cães e gatos. E está oficial. E ela então indicou como administradora da herança a clínica veterinária que tem cuidado dos cães e dos gatos dela. Uma vez que ainda é impossível, seja na China ou em qualquer outra parte do mundo, atribuir o dinheiro de uma herança diretamente a bichos. Não sei. Logo para começar, porque não tem conta bancária. Não sei. Ontem vi ali um pitbull com um multibanco. Estava a levantar Estava a dinheiro. levantar dinheiro. Epá. Checou o saldo. E depois foi muito chato, pagou muita conta. Sabes aquelas pessoas muito chatas, não é? Claro, claro. Fez-te Pagou esperar. contas. O Pitbull tem que andar sempre com um banquinho, não é? Para Tem, poder deixa lá usar o acima. multibanco, claro. Mas pronto, diz ela, os meus cães e gatos têm sido um apoio na minha vida e por isso o meu dinheiro vai para cuidar deles quando eu já cá não estiver. Ela tem tido o precioso apoio burocrático do Centro de Registro de Testamentos de Pequim, que, apesar dos desafios legais que implica a decisão de deixar a fortuna a cães e a gatos, decidiram ajudar a senhora para que isso se torne realidade. Já não é a primeira vez que pessoas optam por deixar a fortuna a animais e não a humanos. Há uma senhora chamada Leona Hamsley, magnata do imobiliário de Nova Iorque, que deixou 6 milhões ao seu cão Terrier. Não sem alguma luta legal por parte dos descendentes, que argumentaram que, quando ela tomou a decisão, já não estava bem da cabeça. Ainda assim, tenho a dizer-vos que o cão ainda recebeu 1,5 milhão. Pumba. Bem bom! Poça. Quem não queria ser este cão? É 1,5 milhão. E sem ração, ui. É muita lata de pedigree. Sim. Já o estilista Alexander McQueen deixou perto de 200 mil euros aos seus 3 pitbulls. Espero que eles tenham entendido a dividir aquilo irmãmente. Lá está, foi o que eu vi ontem. Foi o que tu viste ontem, Foi o que claro. eu vi ontem. Um deles, foi um Estava desses. a passar desses férias. irmãos. Sim. Bom, quantas pessoas que amam futebol e veem jogos de futebol se questionam quando os jogos estão a acontecer? Pá, caramba, o que é que irá na mente daquele jogador ou daquele jogador? Como é que será o estado de espírito dele? O que é que lhe aconteceu na vida antes de entrar em campo? É o que eu mais- Será que o que aconteceu, bom ou mau, se vai refletir a maneira como ele vai jogar, não é? Marco, percebo isso porque não Não é? ligas muito a futebol. Perceber- O que nós pensamos é como é que este filho da mãe Pois claro, não claro. mete a bola dentro da baliza. Claro, eu estou a pensar nas emoções deles. O que é que lhes aconteceu antes? Estás a perceber? Como é que a vida está a correr? Sim. E isso pode influir, não é? Também com a maneira como jogam. Esta história foi deixada no Reddit do Homem que Mordeu o Cão por um futebolista. O nome com que ele assina no Reddit é R. Serra. Coisas incríveis estavam a passar-se dentro dele quando um dia foi jogar. No entanto, quando eu digo dentro, não me refiro à cabeça dele. Quer dizer, a cabeça dele também estava num turbilhão. Mas o problema, na verdade, era noutro sítio. Mas nada como conhecermos a sua narrativa épica. Diz ele, decorria o ano de 2013. Estava eu na minha 13ª temporada enquanto jogador de futebol federado, segundo ano de sénior num clube pacato da Margem Sul. Era um dos jogadores mais novos da equipa de séniores. Tinha ganho recentemente a titularidade da equipa, à qual ainda me estava a ambientar.
No dia antes dos jogos, acabava sempre por comer um bom prato de massa ou de arroz, pois diziam que era dos melhores alimentos antes dos jogos, e assim o fiz. Comi tanto que no dia seguinte não tinha fome para pequeno almoço e, ingênuo como um miúdo sempre é, apenas bebi um café ao pequeno almoço. Ui, ui, ui. Eu não sei se já estão a prever para onde é que isto vai. Estamos a sentir o caminho desta história. Uma das coisas que eu acho fascinante. É um caminho no para café baixo, não é? Mas uma das coisas que eu acho fascinante Para baixo no e para café trás. é a potencial natureza do café de ser o desentupidor força do organismo. Não é? Senão, sobretudo quando é despejado de forma solitária cá para dentro, não comes nada, não é? Deitas o café cá para dentro, o que quer que seja que esteja dentro do intestino, quando vê o café chegar, diz: bom pessoal, é a minha deixa. Até sempre. A minha café com sumo de laranja. Sim, Pois, isso rebenta muito. Sim, sim. Mas eu acho que o aroma do café dá logo ordens. Dá? Diz logo ao corpo. Malta, sério? Isso não me preparem-se, aconteceu. estamos a caminho. Bom, Aliás, Até te perdeste. os alimentos lá dentro sentem o café e gritam logo uns para os outros: malta, para as traseiras! mas curiosamente, isso não aconteceu imediatamente com este nosso futebolista. Pois. Pelo menos de manhã não aconteceu. Diz ele, o jogo era de tarde, por isso ainda teria um almoço a fazer pelo meio. Bife do lombo mal passado. Boa ideia? Não sei. Mas sabia bem à brava. Eu sinto que se está como que a construir uma instalação artística Sim. dentro deste nosso amigo, não é? Uma espécie de uma exposição que eventualmente a dada altura terá de abrir as suas portas. Isso é que é o pior, não é? Isso é que é o pior. Terá de acontecer a inauguração. Lá comi o bife com a massa, diz ele, e segui para o jogo. Estava a rechear Era a exposição, não é? um pleno dia de inverno, e jogávamos sempre de manga curta, pois o clube não tinha meios para nos arranjar camisolas interiores. E por isso, e talvez no meio dos nervos, todo o meu corpo tremia num misto de frio e nervosinho. Seria só isso? Bom, chega a hora de anunciar o 11. Lá estava eu para o meu segundo jogo consecutivo. O adversário era exigente, por isso sabia que o jogo ia ser duro e que tinha de dar o tudo por tudo. O corpo continuava a tremer, mas achei que passava assim que começasse a correr. O jogo começou, entramos bastante bem, fomos para o intervalo em vantagem por 2-0. Eu tinha feito a minha primeira assistência enquanto jogador sénior, relembro, tinha sido das primeiras vezes que eu estava a jogar com este grupo cheio de pessoas bem mais batidas do que eu. Parabéns por tudo isto, a este nosso ouvinte. Mas nuvens negras ou castanhas paravam adiante. Começa a segunda parte e com isto, diz ele, a minha barriga começa a falar comigo. Pronto, lá está, recordo. Começou a Doses- dizer, vamos abrir a Doses exposição. generosas de arroz na noite da véspera, café sem mais nada no bucho logo ao acordar e depois uma carnonga mal passada ao almoço. Cerca dos 65 minutos de jogo vem o primeiro sinal. Tudo continua a tremer, mas não é frio. É flatulência, mas não da gaseificada. Vinha com mais sarilho, Ei! daquele que só Imodium consegue ajudar. A partir deste minuto, e já com o jogo 3-0, o principal desafio é aguentar as fortes dores abdominais e as cólicas, continuando a jogar até ao fim. Pá, coitado deste homem. Isto não se deseja a ninguém. Um jogo de futebol deve estar seguramente no top 3 dos piores momentos em que cólicas incontroláveis podem acontecer. Homem, pede para sair? Minuto 70, esgota-se a terceira substituição. A nossa sair equipa, para ir. a nossa equipa não pode fazer mais alterações em campo ao minuto 70. Lá estou eu, dobrado sempre que a bola sai, num misto de dor e desespero, de forma a não ser alvo de vergonha alheia. O tempo não passa e as dores aumentam. Jogava de calções brancos, o que só podia piorar a situação. Isto é um sonho, isto é um pesadelo. Nenhuma equipa em nenhuma parte do mundo, pergunto-vos eu, joga com calções castanhos. Pois não, o castanho não está em muitas cores de. Algumas equipas têm É? castanho, Sim. sim, algumas Isso é têm. ajuizado. Para acaso de haver problemas destes. Bom, adiante. Eu preciso de saber, esse rapaz aguentou até aos 90 minutos. Minuto 80. Epa. Atirei a toalha ao chão e tive dos momentos mais únicos da minha carreira enquanto jogador. Chego ao banco e pergunto: Mister, quanto tempo falta? Ao que ele me responde: 10 minutos, porquê? E eu já a olhar para baixo e com um tom bem baixo: porque preciso de ir à casa de banho. Resposta do banco: como assim tens de ir à casa de banho? Não aguento mais. Eu respondo: sim, mister, eu não estou mesmo a aguentar. E ele respondeu-me: está mesmo quase, tenta lá aguentar. Pá, um homem não é de ferro. Há coisas mais importantes que o futebol. Por muito que seja a paixão de uma vida, eu diria que o intestino fala mais alto, não é? Preparados para o desfecho desta aventura? Sei.
Diz ele. Por fim respondo, lamento muito. E arranco em direção ao túnel do balneário, que era na ponta oposta de onde me encontrava. Rasguei o campo num enorme sprint, talvez o maior sprint que dei em todo o jogo, enquanto alguns membros da bancada se perguntavam: mas onde raio vai ele? Bem, imaginem, de repente há um jogador a atravessar o campo num sprint avassalador. Se bem que o próprio sprint era uma ação arriscada, dado o quanto este pobre homem se encontrava à beira, à beira do precipício, não é? Ele corria sérios riscos de ficar conhecido como o cometa de caca. Ou o cocometa. Desculpem. Esta história enervou-me muito. Resumindo, diz ele, deixei a equipa a jogar com 10 jogadores até ao fim da partida, porque não consegui voltar para o campo a tempo do apito final. As dores eram tantas que acabei por ficar na casa de banho cerca de 45 minutos. 45? Coitado. Que dia? 45 minutos? 45 minutos na casa de banho. Portanto, faltavam 10 para acabar o jogo, portanto foram 10 mais 20, mais 35. Teve prolongamento. Eia, teve prolongamento. Coitado. Bravo. Ele continua, o espírito era de festa, pois tínhamos ganho 3-0. E ele branco a transpirar. É tentador dizer que ele ficou encarregado dos foguetes e do fogo de artifício. Bravo. Bom, diz ele, ainda assim não me livrei de vários filmes com telemóveis dentro da retrete, na casa de banho, para que pudessem ter um vislumbre do que realmente estava a passar. Nas 2 semanas seguintes, eu era abordado no clube como... A alcunha com que ele ficou é sublime, malta. Eu vou ter de dizer. Nas 2 semanas seguintes, era abordado no clube como o pede para cagar e sai. Adoro. Confesso que essa expressão me tinha subido à cabeça quando há pouco eu disse: pá, pedi para sair. Para cagar e sai. Ainda assim, diz ele, e como gosto de levar as coisas de forma positiva, levei tudo na brincadeira e este momento acabou por me juntar mais ao grupo. Acredito, mas ainda assim, juntar mais ao grupo, mas calhar depois tomar um duche. Sim, coitado. Bom, ele termina com a moral da história: nunca bebam café sem mais nada no estômago. É um conselho precioso para várias profissões, não apenas de futebolista. O que é incrível é que é aquele café solitário pela manhã ter esperado tanto tempo para atuar, porque geralmente é instantâneo, não é? Sim, mas é mais rápido. Mas sim. Bom, tenho de vos ler o melhor comentário que deixaram nesta história lá no Reddit. Eu ri muito com isto. Uma pessoa cujo nome no Reddit é Expensive Candle escreveu: dica. Se o relevado for natural, com calções brancos, um simples carrinho esconderia qualquer tipo de sujidade resultante do acidente inevitável. Pá, bom ponto de vista. Sim. Isto ainda é mais hilariante se ele não tivesse nenhuma oportunidade credível de fazer um carrinho e o fizesse do nada. Do nada. O que é que se passa com ele? O que é que se passa com ele? A bola nem sequer dá ao pé dele. Exato. Está a fazer carrinho. Bom, obrigado ao nosso ouvinte R. Serra por esta história. E quem quiser fazer parte desta comunidade de troca de histórias do Homem que Mordeu o Cão no Reddit, já sabe, é reddit.com e depois chegando lá procurem por HQMC e subscrevam. É pá, que grande história. Já contaste a história e eu continuo com pena dele. Coitado, rapaz. Coitado, as dores. Um homem branco a transpirar. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Montepio, cartões Star Wars, pré-pagos para todos os fãs de todas as idades. E I Love Summer Homes Place, prepare-se já para o verão e usufrua de um desconto igual ao seu peso. É também uma oferta Fórum Coimbra, tem outro encanto. A título deste episódio, Especial Escândalo. Só isto. Olha, e o da uma hora atrás? Como é que era o título? Bandido. O homem que mordeu bem. o cão. Bom, eu tenho de começar esta edição do Cão prestando homenagem a alguém que acaba de nos deixar e que foi tão importante nas vidas de todos nós. Daqui vai o meu descanso em paz para o Hotmail. O Hotmail, o primeiro e lendário serviço de webmail, uma verdadeira instituição dos primórdios da internet, faleceu. É verdade, paz à sua alma. Acabou. É Hotmail is no more. No more. Eu ainda me lembro do endereço do primeiro e-mail Hotmail que tive e era um endereço estúpido. Eu sabia Eu que lembro, era morena sexy, quase. Eu queria ter um endereço de e-mail fixe, não é? Mais fixe do que o que eu tinha da Telepac. Lembram-se da Telepac? O meu e-mail da Telepac não tinha nada de espetacular e então eu criei um espetacular no Hotmail que só depois de estar criado é que percebi como era estúpido. Só que eu tinha 20 e poucos anos. Era uma criança. O e-mail era... Posso agora revelá-lo, agora que o Hotmail acabou? bigmarkle@hotmail.com. Big Man. Trocadilho. Não, eu queria que soasse. Este tipo é grandioso. Big. Trocadilho como? Olha por acaso. Com o hambúrguer? Ai, não.
Não era por isso? Não era. Não. Quero o hambúrguer Big. Pronto, se calhar fui eu que pensei de forma parva, mas pronto, ok. Não, isso faz todo sentido. Como é que tantos anos depois? Agora que aquilo acabou. Big Markle. Não, eu queria que soasse a este tipo é grandioso. Não, apenas foi um hambúrguer. Soou a hambúrguer, soou a este tipo é gordo, não é? E a outra, a que soou, foi este tipo deve ser ator porno. Ainda por cima o nome Hotmail nunca ajudou. Hotmail sempre soou erótico. Big Markle at hotmail.com. Parecia o endereço de um gigolô. E eu já deixei esses tempos há muito tempo. Eu quando consigo, eu quando quero, hoje estou parvo. Dá-me uma bufetada na cara, Vasco. Ok, Wanda, obrigado. Eu quando quero consigo ser muito ridículo. Era isto que eu queria dizer. E às vezes também quando não quero. E isso ainda é pior. Seja como for, que descanse em paz o Hotmail. Nos últimos tempos, creio que só mesmo o sexagenário que esteve nas notícias, porque se fez passar por Micael Carreira para ver mulheres nuas na net, é que usava um endereço do Hotmail. De resto, acho que nenhum de vocês usava, pois não? Não. Eu tenho conta no Hotmail ainda, mas nunca mais lá fui. MSN, que julgo que Olha, a pertence ao Hotmail. Margarida usava um endereço Eu usava o Hotmail. Hotmail para aceder ao Messenger. Tu tens uma velhinha dentro de ti. Messenger. Não, mas repara, o MSN pertence ao Hotmail e eu ainda uso. Pois. Olha. Mas acho que o endereço MSN continua a existir. O Sim, Hotmail sim, é que sim, agora, sim, se escreves hotmail.com, direciona-te para um Outlook. É isso mesmo. Tenho muita pena do Hotmail ter morrido. Fez parte da minha vida. E daqui mando um beijo para as pessoas que fizeram o Hotmail. Olha, mas acabo de Beijo do Big Markle. receber uma mensagem da minha amiga Fernanda que diz que o Hotmail dela continua a funcionar. Mas não será por Mas muito é mais só o de tempo. Fernanda. Não será por muito mais tempo. José Manuel Concha é um clássico da canção portuguesa, um dos elementos dos Conchas, um artista que tem um hito poderoso chamado Escândalo. E isto levou-me a construir uma pequena maquineta que tenho aqui e que tem um botão em cima. Isto é o som que a maquineta faz. É uma maquineta a que chamei o Alarme Concha. O Alarme Concha é imediatamente acionado quando surge uma notícia verdadeiramente escandalosa. E esta que aqui tenho merece que eu acione o Alarme Concha. E porquê é que merece? Porque esta notícia, meus amigos, esta notícia é um... escândalo. É um escândalo. O Alarme Concha não falha. O que se passa é que na América, num lugar chamado Comstock Park. Portanto, sempre carregas no botão, ouves Sim, isto? Exato, vou carregar outra vez. Escândalo, é um escândalo. Eu esqueci-me que isto está a ser filmado. Clara Martins, logo as pessoas, quando eu estou a pegar na suposta máquina, as pessoas vão ver que eu tenho apenas uns headphones na mão com os quais estou a fazer barulho em cima da mesa. E quando carregas no botão, limitas-te a tocar na mesa. Eu acho que a imagem é um dos grandes flagelos da era moderna. Devia acabar. Não é só Esta não é só um senhora- flagelo, é um. Escândalo, é um escândalo. Faz que só eu carrego no botão. A máquina é minha. Desculpa ter que. Devias ter pedido licença. Desculpa, não possa acontecer, Estou Big muito Markle. magoado contigo. Vais agora passar a chamar-me Big Markle. Bom, uma mulher traída em Comstock Park, uma mulher traída e abandonada, chegou a píncaros de loucura na sua sede de vingança contra o ex-namorado e a namorada nova deste. Esta mulher fez um tipo de loucura apenas possível na era das redes sociais. E, apesar da maluqueira, eu faço uma vénia a esta senhora pelo requinte deste plano. Basicamente, ela começou a perseguir-se a si própria no Facebook. Ela deu-se ao trabalho de criar um perfil falso da nova namorada do ex-namorado e começou a deixar mensagens no mural dela própria assinados pela nova namorada dele, simulando que a nova namorada dele estava a persegui-la e a insultá-la. Ou seja, muitos nomes chamou esta mulher a si própria. Isto nunca seria exatamente compreensível. Talvez fosse ligeiramente mais compreensível se ela fosse uma adolescente abandonada. Só que estamos a falar de uma senhora de 52 anos. E a senhora não se limitou ao Facebook. Ela trouxe alguma da loucura para o mundo real quando começou a deixar cartas ameaçadoras à porta da sua própria casa, escritas por ela própria, mas assinadas em nome da nova namorada do ex-namorado. E às tantas, o que eu acho que se passou é que ela começou a acreditar na sua própria mentira e foi apresentar queixa à polícia. É para estar na altura de Pelo criar seu o alarme. Pois é. Infelizmente, José Manuel Concha nunca gravou uma canção dedicada a essa temática dos chalupas. Em poucas horas, a polícia descobriu a mal e porcamente montada marosca e a própria senhora, a dada altura, confessou à polícia que não consegue ultrapassar ter sido deixada pelo ex-namorado. Em Tenerife, ação erótica mirabolante. Aquilo a que eu chamo, vou carregar o botão. Escândalo,
Sim, também é merecedora do alarme Concha esta notícia. Uma inglesa de 49 anos passava férias com o marido em Tenerife. Subiram os calores a estas pessoas e é bonito ver um casal de meia-idade com este entusiasmo e energia. E foi a loucura. Atiraram-se um ao outro com tal paixão e desejo que daí a pouco a senhora estava a cair da varanda do quarto do hotel onde estavam, toda nua. E acabaria por ficar suspensa por um pé nas grades de outra varanda, uns andares mais abaixo. Ai, e que apesar imagem. de tudo isto, no hotel diagnosticaram-lhe apenas um tornozelo partido e nada mais. Certo. Nada mais. Ou seja, vistas bem as coisas, isto acabou tão bem que o meu receio é que este casal adote isto como fetiche. E é provável que, por exemplo, naquele hotel gigantesco no Dubai, o Burj, isto não resulte tão bem. Queria só avisar as pessoas: não se atirem da janela quando fizerem amor, ok? Um beijo. Para terminar, eu gostaria de dizer que somos todos primos, o que constitui sem dúvida um. O botão está com o meu contacto, tens que ver isso. Pois está. Foi com um ligeiro delay. Deixa-me carregar outra vez. Isto é chocante. Um estudo genético feito pela Universidade da Califórnia conclui que todos os europeus, e friso bem isto, todos os europeus são descendentes do mesmo grupo de antepassados que viveram por estas bandas há 1000 anos. Somos, no fundo, todos parentes afastados de Carlos Magno, não só o imperador carolíngio, mas também o jornalista e presidente da entidade reguladora para a comunicação social. E eu considero isto um... Sobretudo se partilharmos o mesmo cabelo. Sim. Eu gosto do cabelo dele. Considero isso um... Deixa-me agradecer mais uma vez a Castro Marinho por me ter oferecido a magnífica cabra que decora agora o nosso estúdio. Eu acho que nós devíamos construir o Museu da Rádio Comercial. É pá, sim, já temos tantas ofertas que podíamos fazer isso. Sim. E Agora, como o Museu Brado seria... fechou. É verdade. Sim. E esta É cabra seria parecido. no centro. O que há no Brado e o que Não temos é? aqui. Não é muito diferente. Mais ou menos a mesma coisa, é arte. Tantas sua vezes maneira. incompreendida, Que mas nome é que se dá a um cão que gosta de arte? É um São Berardo. Olha, desculpa, esta foi boa. Foi bom, por acaso foi. Temos que admitir que sim. Esta é, não é Foi, boa. sim, senhor. Foi, sim, senhor. mandamos um beijinho. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Montepio, cartões Star Wars, pré-pagos para todos os fãs de todas as idades. I Love Summer Homes Place, prepare-se já para o verão e usufrua de um desconto igual ao seu peso. E Fórum Coimbra tem outro encanto. Bom, como a Ana ainda está a filmar, eu não posso fazer o que queria, que era pôr este copo no lixo. Ou então, se calhar, vou mesmo aproveitar que ela está a filmar. O homem que Para as pessoas mordeu verem como eu sou o aciado. cão. Para as pessoas verem como tu és aciado, aí está ele. Vai levar o copo para o lixo. Façam isto. Um beijo. Bem-vindo a mais um episódio de No Meu Tempo é que Era Baril, um podcast de saudosismo bacoco. E uma vez que estamos a assinalar hoje o dia das One Hit Wonders, quero trazer aqui um conjunto de One Hit Wonders não musicais. Portanto, pessoas, eventos, objetos ou ideias que foram um sucesso retumbante, mas que depois desapareceram. Manela, vamos a isto. Estamos contigo. Primeira One Hit Wonder não musical, um senhor húngaro inventou o brinquedo mais popular da história e depois disse: vá, tchau, vou então para dentro. Revela seu nome. É o senhor Erno Rubik, inventor do cubo de Rubik. 500 milhões de cubos vendidos, sendo que de todas as pessoas que o compraram, ninguém o sabe resolver, com a exceção de Vasco Palmeirinho. É uma das invenções com mais impacto, acho eu, na infância de todos nós. Na verdade, e já que estamos a falar de coisas que todos os adolescentes queriam ter, digo aqui que o inventor do cubo de Rubik não tem um legado muito diferente do inventor das sapatilhas Heelys. Aqueles ténis com rodinhas que foram proibidos nas escolas. Sim, Como sim, assim? sim. Porque ambos inventaram um produto para jovens que quebra cabeças. Os Heelys, também de certa forma, uma One Hit Wonder, era uma espécie de sapatos ortopédicos, na medida em que, ao fim da primeira semana de uso, ias parar a aula de ortopedia. Né? Mas agora parece que voltaram a estar na moda. O que pode ser perigoso. Não é assim tão perigoso, Vasco. Pelo menos os miúdos que os usam estão a brincar ao ar livre. Os putos andam tão agarrados ao telemóvel que os médicos até recomendam um braço partido por semestre. Pois, eu lembro que aquilo deixava os miúdos com o braço ao peito. Sim, os Heelys geram o mesmo efeito que
esta rubrica muita gente acaba a partir o rádio. Outra One Hit Wonder não musical, o computador Magalhães. O portátil Magalhães, claro. Notem, em 2009 a empresa que produzia o Magalhães tinha 47,2% da cota de mercado da venda de portáteis em Portugal. A JP Sacoto, era assim que se chamava, podia ter sido a nossa Apple, podíamos ter sido uma Silicon Valley em parafita. Imaginem que as pessoas andavam agora na rua com um JP Sacoto Watch no pulso. Porque é um nome curtinho, não é? Sim, fica na cabeça. O que tens aí? É um JP Sacoto Watch? E chegaram a lançar um Magalhães 2 e um tablet, mas não tiveram o mesmo sucesso do Magalhães original, Não. que no máximo custava 50 euros aos alunos. 50 euros por um portátil com portas USB. 50 euros hoje é o valor que tens de pagar para ter um adaptador USB para o teu computador de 1500 euros. Enfim, o Magalhães simbolizou o acesso universal à internet, ou seja, é responsável pelo fim dos tempos. Outra One Hit Wonder não musical, a Vuvuzela. Na verdade acaba por ser musical, não é? Vuvuzela é um instrumento É um de música. inferno. Certo, muito embora o pior alguma vez inventado. A Vuvuzela invadiu os estádios do Mundial da África do Sul em 2010 e os tímpanos de todos os telespectadores do certame. Não sei se lembram, mas o som da Vuvuzela assemelhava-se ao da buzina de um navio cargueiro, não é? Tornava a experiência auditiva de ver um jogo de futebol semelhante a de estar à beira de um focinho de um cachalote. Na box da televisão chegou a haver um botão que silenciava o som das vuvuzelas, lembram-se disso? Sim. Pois foi. Imaginem quão irritante uma coisa tem de ser para as operadoras de telecomunicações pensarem: não, desta vez vamos mesmo ter de melhorar o nosso serviço. Infelizmente, houve uma marca que durante o Mundial decidiu oferecer aos portugueses 500 mil de vuvuzelas. Depois foi toda a gente tinha uma. Esse foi o maior crime ambiental alguma vez cometido por essa empresa, e olhem que estamos a falar de uma petrolífera. Mais uma One Hit Wonder não musical, o Kony 2012. Ei, o Kony 2012! O Kony 2012 foi um fenómeno global de ativismo digital que emergiu por causa de um documentário, na altura, o vídeo mais viral de sempre, da história da altura, que apelava à captura de Joseph Kony, um general que recrutava crianças-soldado no Uganda. Toda a gente falava nisso. Pouco tempo depois começou-se a suspeitar que a ONG que tinha feito este documentário sobre o Uganda pudesse ser uma Uganda fraude, e passado um mês o assunto desapareceu. Foi a primeira vez na história que as pessoas acharam que o gesto mais grandioso que podiam fazer para mudar o curso dos eventos do mundo era mudar a foto de perfil do Facebook. Achas que foi aí que começou o chamado ativismo de sofá, é isso? É assim, apesar das falhas do Kony 2012, tenho saudades do tempo em que o vídeo mais visto da semana era um documentário sobre direitos humanos e não um vídeo de inteligência artificial com 7 segundos em que, sei lá, uma chávena de café vestida de governanta serve a ceia a um grupo de tubarões com o corpo de submarino nuclear. Mas enfim, última One Hit Wonder não musical. Sim, exige uma última. Ou possível One Hit Wonder que ainda está na berra, mas pode muito em breve deixar de estar. A democracia. A democracia? Sim, a democracia. A democracia não tem uma carreira repleta de sucessos, é uma One Hit Wonder. Fala-nos sobre isso, Manel. Vasco, se considerarmos que as sociedades começaram a organizar na Mesopotâmia há 5.000 anos e que as democracias liberais só começaram a ser moda nos anos 90, depois da queda do Muro de Berlim, a democracia só ocupa 0,7% do tempo em que vivemos sob regimes políticos. É realmente muito pouco tempo. A democracia esteve menos tempo na moda do que o Gangnam Style. A democracia é uma One Hit Wonder de pop rock dos anos 90. Demonstra essa afirmação. Reparem, a democracia era desconhecida, depois começou a ser apreciada por um nicho, do nada torna-se imensamente popular, a certa altura parecia que era a favorita de toda a gente. Agora, muitas pessoas acham que é pirosa, lamechas e preferem ouvir coisas mais agressivas que fizeram sucesso no passado. Bravo! Pensado nunca na vida, esquece. Não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Marco, beijo ao Manel. Se calhar não. Eu gostei foi do Marco dizer: ei, o Kony 2012. Foi isso. Foi. Uma reação bombástica. Lembro-me tão bem disso. Mas eu não percebi se era de facto memória ou era nunca ouvi falar de tal coisa. Não, era eu a tentar fazer uma boa interpretação. Foste ótimo. Mas pensei que já não me lembrava do Enganaste que era. toda a gente. Não me lembrava do que era, mas foi bem. Mas é uma questão de profissional. De tal maneira que antecipas com essa tua postura o One Hit Wonder que se segue. Sim. As pessoas olham para mim e dizem: o Marco sempre com os seus gostos de música refinados e alternativos. Não. O que tu dizes é. Tu dizes que te empenhaste para a tua interpretação ser. Porquê? Porque tu vais ao limite. João, querias que eu dissesse o meu One Hit Wonder? Não. Eu achava que tinha escolhido esta. Não, eu não escolhi Isso é esta. espetacular, hein? Eu não escolhi esta. Nuno Marco diz: eu escolhi a melhor música de todos os tempos, non-stop ao limite eu vou. Não, podia ter sido, mas não foi. Eu amo isto. O homem que mordeu o cão.
título deste episódio. Então isto faz 20 anos, porra! Muitos parabéns, Marco. Obrigado. Eu tinha aqui, de facto, notícias novas e bastante emblemáticas do que é o espírito desta rubrica. Mas, por outro lado, o João Trindade, que é um ouvinte nosso da velha guarda, enviou pedaços de edições do Homem que Mordeu o Cão. Não são exatamente do arranque, são para aí de 2002 ou uma coisa assim. Mas 2002 foi há muito tempo, de facto. E acho que pode ser interessante ouvirmos isto, apesar de isto estava gravado numa cassete gastinha. A cassete está gastinha. Mas eu acho que talvez consigamos captar algum do ambiente daquela altura e também a voz fresca de Nuno Marco e Pedro Ribeiro. Consideras isso? Eu ainda não ouvi isto. De 0 a 10, quanto é que isto vai ser embaraçoso? Mas sabes que é embaraçoso. Mas para mim qualquer coisa que tenha acontecido ontem é embaraçosa. Não é preciso ser tão distante. Mas estão mais bonitos agora. Eu vi um vídeo anteontem e não gostei da parte dos óculos. Ganhámos charme. Sim, estão muito bem agora. Com confiança, vamos em frente. E portanto isto é um exemplo de uma história. Isto foi numa fase em que estava a Maria de Vasconcelos connosco. Vamos ouvir o primeiro som, só para ver o que é que acontece. Vamos ouvir o primeiro som, só para ver. Isto é impossível localizar no tempo, mas basta ouvir para se perceber. Princípio dos anos 2000, sim. Tá sim. Vai há 1000 anos. Uma mulher norueguesa ficou em estado de choque quando, sentada que estava na Era gravado no armazém. de banho, foi surpreendida a certa altura quando a cabecita de um rato surgiu de semblante curioso entre as suas pernas. Deixa-me perguntar, de onde é que saiu o rato? De dentro da pia. Da pia. Achavas que a senhora estava grávida de um rato? Não sei, tudo é possível, mas... Isso espero que não tenha nenhuma associação de ideias com esgoto. Que raio de one night stand é que a senhora poderia ter tempo para de repente ter um rato? Como é que isto durou 20 anos? Isto é doentio. Era muito lento, não era? Era. Não, mas acima de tudo, a nossa mente é extraordinariamente doentia. Se analisarmos o que nós dissemos nesta edição, um rato saiu de dentro de uma sanita quando a senhora estava lá sentada e tu perguntaste de onde é que o rato tinha saído. E depois sugeriu-se que a senhora pudesse ter dado à luz aquele rato. E depois eu perguntei que raio do one night stand é que deu origem. E eu penso, meu Deus, mas que mentes, o que é isto? O que é isto? Se isto é assim, deixa-me. Quero já o segundo. Ora, o segundo é, na realidade, uma das primeiras histórias que foram enviadas para o Homem que Mordeu o Cão, passadas em Portugal com uma pessoa conhecida da pessoa que enviou, que neste caso foi o João Trindade, a quem eu agradeço estes sons. Isto é a mítica história de Zé Bomba. Lembras-te? Ei, não posso crer. Eu essa lembro-me. Incrível. Vamos ouvir. Zé Bomba. Foi enviada pelo nosso ouvinte Bomb Jack. Diz ele, a história que vou contar é verídica, daí o meu anonimato, espero que compreendam. Não, já passou o anonimato, é o João Trindade. Verdade, decidiu certo dia ir à pesca. Mas não é ele. Não é ele. Não é ele. Ele faz questão de dizer que não é ele. Pois. E como não tinha chumbo para colocar na linha, decidiu procurar lá por casa. Procurou, até que encontrou aquilo que parecia ser uma velha granada. Imaginem, cheia de chumbo para fazer chumbadas. O nosso timing era lamentável. Eu nem sabia que era preciso chumbo para pescar. Pensava que bastava uma minhoca. Não, mas como é que aquilo fica lá em baixo? Claro. Eu sou estúpido. A minhoca é uma coisa que boia, não é? Eu sou estúpido de uma maneira quase cavalar. Bom, há coisas que não mudam. Ora bem, Morta e tudo. esta figura, de facto, o que é que ele fez? Ele pensou, eu tenho que derreter toda esta quantidade de chumbo. Então, colocou a granada a derreter dentro de uma panela ao fogão. No fogão, ao lume. É verdade. E deixou aquilo numa espécie de banho-maria. A marinar. E saiu à procura disso no quintal. Quando, de repente... Enorme estardalhaço. Éramos tão adultos. Pelo rebentamento da granada que, afinal, não estava desativada. Escusado será dizer que a cozinha ficou parcialmente destruída. E agora, e diz o nosso ouvinte Bomb Jack, pièce de resistência. Imaginem a cara da mãe do rapaz quando chegou a casa e deparou com aquele cenário de destruição e lhe perguntou o que é que se tinha passado. E o pobre rapaz respondeu, e reparem bem nesta resposta,
foi o leite, derramou-se. Epá, excelente. Considero excelente. que clássico. O João Trindade reapareceu passados todos estes anos e vai estar hoje a assistir ao espetáculo. O João Trindade era uma das pessoas muito ativas no fórum do primeiro site da Rádio Comercial. Pois era, o primeiro site da Comercial tinha um fórum. Exatamente. Ideia que em boa hora abandonámos. Não, mas está que se tornou ingovernável, não é? Porque realmente, assim que começou a haver fóruns, foi o momento em que as pessoas começaram a perceber: espera aí, afinal a humanidade é super ruim. Porque as pessoas descobriram um fórum, lá está, para se insultarem umas às outras. Havia também uma coisa que era o Clube Yahoo do Homem que Mordeu o Cão. O Clube Yahoo. O Yahoo tinha clubes temáticos. E era lá que se reuniam muitos dos fãs da rubrica e do programa da manhã na altura, que se chamava Programa da Manhã da Rádio Comercial. Chamava-se Programa da Manhã, tinha esse nome original. Sim, e portanto foi um prazer para mim voltar a ouvir isto e a história do Zé Bomba. Gostaria de terminar esta edição do Homem que Mordeu o Cão com uma história que representa, é uma história nova, mas representa a mística desta rubrica. Então, o protagonista é um senhor chamado Silvio Saba, é italiano, e Silvio acaba de bater um recorde. Aliás, ele bateu o seu próprio recorde, e este é dos melhores recordes de sempre. É o recorde de maior número de peças de roupa interior vestidas em 30 segundos. É das melhores celebrações que eu podia desejar dos 20 anos do Homem que Mordeu o Cão. Isto é o Homem que Mordeu o Cão do seu esplendor. E aconselho-lhes a procurarem Silvio Saba, com 2 Bs, para poderem ver. Tanto. A técnica dele é assombrosa. E isto requer agilidade física, não é de qualquer maneira. Basicamente o que ele faz é: ele segura as cuecas e salta no ar lá para dentro delas. Não pode. É incrível, incrível. Deus. A agilidade que ele tem a enfiar as 2 pernas em simultâneo nos buracos das cuecas é qualquer coisa de mágico. E a velocidade com que ele o faz permite que ele tenha conseguido vestir em 30 segundos 13 cuecas. Um espanto. O meu dia ficou melhor depois de ver este extraordinário feito da espécie humana. E o Guinness oficializou já este recorde. vai ficar melhor ainda agora. Vira-te para trás, por favor. Parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para o menino cão. Quem já quer estar naquela televisão outra vez? Ei, vai lá! Essas são das que voltam a acender, não? Não voltam a acender. Olha, qual é o recheio deste bolo? É o teu favorito. Espera aí, eu acho que tem morango ali dentro. Eu estou a ver uma coisinha vermelha a despontar ali de dentro. Ó Marco, eu estou a ver esse bolo a cair. Isso vai já daqui para fora. Alerta de comida no estúdio, alerta de comida no estúdio. Vai já Muito obrigado, muito obrigado. alarme. Que bolo tão bonito. Logo à noite no Coliseu. O espetáculo começa? 9h30, 9h30. Sim, e aquilo está bastante cheio de gente. Não, ainda não está ninguém lá agora. Comercial. E vamos já à segunda edição do Homem que Mordeu o Cão, uma oferta Homes Place, programa de verão com condições únicas nos meses de julho e agosto. Visita um clube. Título deste episódio: mas para quê, senhores? Para quê? É o título deste episódio. Também foi o que nós dissemos depois de nos termos abraçado agora. Pois foi. Tudo em nome do espetáculo radiofónico. Mordeu o Cão. Há uma quantidade jeitosa de vídeos por essa internet de fora mostrando como são os russos no trânsito. Os russos? Já viste certeza alguns desses vídeos dos russos? Sim, senhor. São várias palavras podem ser usadas para descrever a visão muito própria que eles têm da condução. Uma dessas palavras é sem dúvida e isto é a versão suave, porque estão crianças a ouvir, não é? Agora, da Rússia. Se tivesse dito em russo era porró. Pois é, claro. Agora, da Rússia chega mais uma nova abordagem no que toca ao trânsito. Uma senhora em Tula. Oi? Parece uma coisa que ela tem vestida. Não, Tula é um sítio lá na Rússia. T-U-L-A? T-U-L-A. Uma senhora tentou evitar que o carro... Tens a certeza que não foi o Google que traduziu a notícia e traduziu a cidade para Tula? Eu acho que não. Eu acho que nós estamos perante um caso de... Não é o síndrome Pendur? Pendur Miyoku, que era uma
uma senhora coreana que eu encontrei, chamava-se Hang Myoku, que é Hang, aparentemente é um nome coreano. E o site brasileiro? O site brasileiro pôs Pendur Myoku, porque achou que o trator automático deve ter achado que Hang. Mas a melhor era parte foi que Pendur. não disse. A senhora chamava-se Pendur Myoku e ninguém estranhou. Ninguém estragou grande coisa. Ninguém estranhou. Vocês riram-se um Lá bocadinho. no Oriente. Pronto. Vocês riram-se um bocadinho, mas seguimos em frente. Como é que chama a senhora? Chama-se Pendur. Se eu fosse coreano e tivesse um filho, eu daria o nome Pendur. Bom, ora bem, uma senhora, dizia eu, em Tula, Rússia. Tula, Rússia, não confundi com Mula Russa. A senhora tinha o carro mal estacionado e tentou evitar que o carro, que estava mal estacionado, fosse rebocado. Como é que ela tentou evitar isto? Levando a cabo um dos mais épicos números de striptease que já se fizeram em praça pública. Oi? Perante os senhores do reboque e a polícia, a senhora subiu para o reboque e fez uma dança do varão lá em cima. A performance foi grandiosa. A senhora acabou em cuecas num espetáculo que ninguém esquecerá, também porque, lá está, acabou imortalizado no YouTube. Vale a pena verem. Vale a pena. A entrega da senhora, Vasco. A entrega. Mas se fosse da notável. multa ou não? A questão é essa. Livrou-se a multa do reboque? Não. Não, mas o que é certo é que as autoridades tiveram a decência de esperar que o show terminasse. Claro. Nada de interromper a meio. Há que respeitar a profissional. E no fim, quando a Bateram senhora palmas. terminou, eles disseram: não valeu de nada. Não valeu de nada. Vamos rebocar-lhe o carro. O carro foi rebocado. Mas já viste o vídeo? E ela teve de pagar. Já vi, é muito bonito. Mas viste, obviamente, porque és uma pessoa profissional e tens que falar sobre isto na rádio. Eu não vejo assim à toa vídeos de mulheres a despirem-se. Mas alguém faz isso? Ninguém. Quem? Ninguém. Que atira a primeira pedra uma pessoa que já viu, por exemplo, na internet um vídeo com uma pessoa a despir-se. Pois. Bom, ela pagou, devo dizer-te, Vasco, em dinheiro. Desta vez não em perda de peças de roupa. Bom, e agora, o momento em que uma nação europeia bombardeia outra com traques. Colin Furze. Furze parece um nome inventado, não é? Furze. Como é que ele se chama? Colin Furze. Isso é o ator. Não, não é? Há uma diferença. Há uma diferença entre Furze e Firth. Este chama-se Furze, F-U-R-Z-E. É um inventor inglês. Ele tinha um sonho. Ele queria atacar a França. Porquê? Ninguém sabe. Por embirração. Atacar a França com quê? Com gases. Gases, não no sentido bélico, mas no sentido flatulento. Estamos a falar de bufas. Mas um homem sabe que sozinho, virando o rabo para toda uma nação, sobretudo estando separado dessa nação por água, o ataque não será muito eficaz. Não. A não ser que ele fosse Hitler, que sofria de flatulência, como ouvimos há pouco. Então, o que fez este inventor, Vasco? Ele inventou um rabo humano gigante e plantou-o no Estreito de Dover. E no fim da semana passada, ele realizou o seu sonho. Ele acionou o comando do rabo gigante e este libertou um sonoro traque que, espera ele, tenha atravessado os 33 quilómetros que separam a Inglaterra de França e tenha chegado ao outro lado. Só o som. Ele decidiu que era melhor isto ser mais baseado em som do que em fedor. Sou eu o único a achar que depois de um track lançado de Inglaterra para a França, a expressão Canal da Mancha ganha todo um novo sentido. Podes crer, bem observado. Bem observado, porque é o que acontece muitas vezes. Sim, claro. Não é? Claro. Mas não teve cheiro. Se tivesse cheiro, eu creio que a França tinha legítimo direito de declarar guerra à Inglaterra. Eu acho que sim. Bom, a Inglaterra não ripostou? Não ripostou. Não. Aliás, portanto, a França não ripostou. A França não ripostou? Sim. Portanto, não houve um contra-ataque. Bom, a última notícia desta edição especial, mas para quê, senhores, para quê? Do Homem que Mordeu o Cão, fala sobre uma revolucionária peça de mobiliário que foi divulgada ao mundo. Olha, só para efeitos de notícias, Nuno Marco, avisa Marcos Fernandes quanto tempo é que vais demorar para ele saber que horas é que vai entrar. Isto mais uns segundinhos e isto acaba. Pronto, desculpa, Marcos. Estamos a falar de uma coisa em condições, criada por uma designer fina de Londres, chamada Gigi Barker. Mas ela se chama? Gigi Barker. Gigi? Sim. Chama-se como a nossa Gigi. Como a nossa Gigi. Não é Barker. Não é Barker, é Mora. Gigi Mora. Este sofá custa perto de 2.500 euros. É feito numa mistura de pele e silicone que pretende recriar e consegue o aspecto e a consistência da pele humana.
Mais, o sofá está impregnado com feromonas para que também ao nível do cheiro a experiência seja muito próxima do utilizador poder estar confortavelmente sentado numa flácida e fofa barriga humana. Não quero. Olha, Vasco, eu não fazia ideia que isto pudesse ser uma ambição de consumidor. Será que alguém, perante esta notícia, exclamou: epá, finalmente! Finalmente! Um sofá que recria o aspecto e o cheiro de uma pança humana. Eu não sei. O que eu sei é que se há quem tenha essa ambição, epá, não gasto 2.500 euros. Eu, por 1.000, vou à vossa casa, ponho-me em tronco nu e vocês podem perfeitamente despojar-se e ver televisão em cima de mim. Parece-me bom negócio. Começa aqui o meu negócio de renta-pança. Bom! Não é comercial o nome? Sim, senhor. É isso. Renta-pança, um negócio desenvolvido por Nuno Marco. Qualquer assunto, então, é enviar um e-mail para o Nuno Marco. Faz serviço ao domicílio. Faço. 10:02. Há mais Homem que Mordeu o Cão amanhã. Uma oferta Homes Place. Programa de verão com condições únicas em julho e agosto. Visita um clube. Renta-pança. Tem tudo para dar certo. O Homem que Mordeu o Cão. O Homem que Mordeu o Cão. Título deste episódio: cenas giras envolvendo realmente objetos. Bom. Um homem alemão. O Vasco já nem diz nada, Nuno. Visto eu apenas bufei. Esse título, Marco, esse título. Mas é verdade, vai ver que é verdade. Tá bem? Um homem alemão divorciou-se e, para fechar uma página da sua vida, decidiu pôr a leilão no famoso site eBay metade de todos os bens do casal. Agora a questão aqui é que, quando dizemos metade, estamos a ser muito mais literais do que vocês imaginam. Porque este homem deu-se ao trabalho de pegar em facas e serras e de cortar ao meio todos os bens. Portanto, o que nós vemos no eBay são literalmente metades de objetos, Metades das incluindo coisas. há um meio carro. O meio carro é espantoso. A mesma metade do carro cortou com uma serra. Está tão bem cortadinho. Está tão bem cortadinho. Foi tudo cuidadosamente cerrado ao meio. Há meio carro, meio computador portátil, meio smartphone, meio colchão, meia cama, meio urso de peluche, meio sofá, meia bicicleta, meias cadeiras, meio capacete de moto. E o trabalho a que este homem se deu. Ele está meio chateado. Epá, é avassalador. Ele está meio chateado. Há um vídeo na net onde ele mostra como serrou ao meio vários objetos. O vídeo, aliás, começa com a mensagem: obrigado por 12 anos maravilhosos, Laura. Bom. E mostra depois o senhor usando uma vasta coleção de serras elétricas de todos os feitios a dividir os objetos do casal ao meio. Agora, o que é fenomenal, não sei se tu viste isto, Pedro, mas ele podia ser agressivo e estar irado com a ex, mas não, a maneira como ele serra ao meio os bens do casal é muito minucioso. Ele mediu as coisas antes de as serrar ao meio para ter a certeza de que era mesmo perfeitamente ao meio. A ex terá vale a pena ver. Chatinho, estão a ver como ele é chatinho? É isso. Vamos publicar no Facebook estas fotografias, são maravilhosas. Outro dia fui chamado de hipster. Já não sei porquê, acho que foi na net. Quando perguntei, então mas porquê? Responderam-me, óculos e barba. Olha, eu considero isto estúpido, porque tenho isto. Mas é um visionário. Eu tenho isto desde muito antes de falar em hipsters. Aliás, eu tenho isto desde os tempos em que os verdadeiros hipsters ainda nem sequer tinham nascido. E sinceramente, alguma vez isto é barba hipster? E isto que eu tenho nem consigo bem definir se é barba. Quanto mais hipster. E quanto aos óculos, não é hipster, é miopia. Miopia e estigmatismo. Pois. Por isso não metam isto no hipsterismo, que isto são só pelos e lentes, nada mais. Se eu fosse hipster tinha um chapéu e usava sapatos sem meias. Ou então fazia a mais recente tendência hipster, de acordo com uma notícia que me chegou à mesa de trabalho nas últimas horas. Eu devo dizer-vos que eu já estava em paz com o movimento hipster. Eu conheço hipsters gentis e decentes e criativos, mas de vez em quando surgem, dentro do hipsterismo, algumas correntes que me fazem pensar: vá lá, isso é um bocadinho tonto isso. O que é que se passa? Passa-se que, nesta onda algo retro que alguns hipsters adotaram, agora a mais recente moda é usar máquinas de escrever em lugares públicos. Como quem usa o portátil, o computador. Só que estamos a falar de máquinas de escrever antigas, daquelas pesadas. E eu devo dizer-vos, eu adoro máquinas de escrever antigas, as velhas e possantes ou limpos, mas carregar uma dessas durante o dia e depois estar em aeroportos e cafés e transportes públicos. Há fotografias de transportes públicos com a máquina ao colo. Eu vi escrever isso, máquina de escrever. Eu vi isso. Epá, não é só a barulheira insana que aquilo faz, é o peso de andar com aquilo, mas acima de tudo é o quão irritante me parece
andar com máquina de escrever e com resmas de papel. E o barulho que aquilo faz? Eu vi uma fotografia de um tipo à espera do autocarro na paragem e com a máquina de escrever no colo. Aquela coisa gigantesca. Mas se andas com máquina de escrever, não tens que andar com resmas de papel também. Com os rolos de tinta. Sim. E com o corretor, lembram-se do corretor? Sim, o corretor com a coisa branca. É verdade. E eles andam com aquilo em público, como que a dizer: ai, olhem como eu sou tão melhor do que vocês, com os vossos computadores portáteis, e eu estou aqui sentado no autocarro a martelar com toda a força nas teclas da minha Olympus clássica. Ao mesmo tempo é hilariante e devo dizer que ao mesmo tempo é digno de admiração, porque escrever numa máquina de escrever clássica é uma sensação maravilhosa, mas uma pessoa pode fazer isso em casa. Agora, carregar uma máquina de escrever e o papel deve ser tão incómodo, e no entanto estes jovens aguentam heroicamente o peso para mostrarem como são modernos. Eu acho que isto é um espírito de sacrifício extraordinário, que é merecedor de respeito e admiração. Eu pretendo lançar uma nova moda hipster que consiste nas pessoas andarem pela rua e nos transportes públicos com um giradiscos, uma mala cheia de vinis, colunas e um gerador elétrico. Um gerador elétrico. Porque isto de Spotify é demasiado portátil. Demasiado portátil e frio e de massas. E portanto tem de acabar. Estou a imaginar o que era o Prato a dizer: meu amigo, você tem que deixar de ser hipster. Se você quer sobreviver, tem que ser hipster. Olha que isso vai mal a coluna. Bom, deixem-me terminar com um pedido de desculpas. Não terminamos, vamos tentar mais uma vez. Foi bem. Nós ontem fomos gravar um vídeo tórrido para... Cala-te! Está bem. Nós ontem fomos gravar uma coisa. Ontem fomos à praia. Ontem fomos à praia. Onde é que a gente vai? Vai gravar coisas? Está bem. Não sabemos estar quietos. Não interessa, vá. Ontem fomos à praia. Depois Ontem fomos para a praia. E é preciso dizer isto. Eu cheguei a casa, tomei 2 banhos e eu ainda tenho areia daquela praia. Que areia mais fina e metediça. Eu acho que ainda tenho areia em algumas ranhuras, ok? E não foi só isso. Simpaticamente, a nossa produtora Margarida Moura deu-nos boleia depois para Lisboa, a mim, ao Vasco e à Wanda. E consta que, depois de eu sair, o Vasco terá dito à Margarida: o Marco deixou aqui atrás uma coisa. E quando a Margarida lhe perguntou o que era e se era preciso ir ter comigo, não fosse ser alguma coisa importante, este indivíduo que aqui está esclareceu que a coisa que eu deixara no banco de trás do carro era basicamente todo o areal da praia. Olha. E ela tirou fotografias e é de facto assustador. Ora, o que é que se passou? Digo eu em minha defesa. Passou-se que eu, a dada altura na praia, levo a cabo uma manobra ninja. Sim. Em que me arrasto pela areia. Pois. E o que é que sucedeu? Nessa parte. Que arrastas, vais acumulando, não é? Enquanto eu me arrastei pela praia e as pessoas estão a perguntar: mas porquê é que ele se arrastou pela praia? Pois vem. Depois vem. Naturalmente eu enchi os bolsos dos calções com areia. E assim os deixaste? Foi o efeito colher. Fui recolhendo areia. Claro. E pronto. E tanto assim, quando eu cheguei a casa, ainda tinha areia dentro das algibeiras. Pois. Parecia um ladrão de areia. Tu não sentiste o peso da areia no bolso? Não, porque eu não sinto nada. Ele anda em frente. Dá uns meses para cá, não sinto nada. Eu estou muito cansado. Mas pronto. Alguma dessa areia ainda estava nas minhas algibeiras quando eu cheguei a casa e a outra ficou no caso da Margarida. Eu acho que ela devia publicar. Caso, era no carro. No carro. Eu digo, estou muito cansado. Não sei dizer nada. Eu já nem sei falar. Não sejam parvos. Mas eu acho que ela devia publicar a foto no Facebook, porque eu mereço que as pessoas vejam o selvagem que eu sou. E depois a dizem que eu sou hipster. Por falar em publicar fotografias, eu publiquei ontem no meu Instagram a tua fotografia na praia e com a legenda: confirma-se, Nuno Marco não tira a t-shirt. É uma fotografia super sexy e que transborda verão por todo lado. Sou eu vestido à sombra. Completamente vestido e calçado. Mas devo dizer que é das fotografias com mais likes no meu Instagram. As pessoas porque as pessoas sabem que é sexy à pila, apesar de exato, muitas mulheres cujo comentário era: tira. Pois. Não, era tira a foto do teu Instagram. Era isso. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: quando se é milionário, podem comprar-se árvores de Natal sem urina. Sem? Urina. Pois. Bom, quando se ganha o Euromilhões ou a lotaria, uma pessoa realiza sonhos e pode, por exemplo, não trabalhar mais na vida. Pode simplesmente ser feliz e, aparentemente, ser feliz podem ser muitas coisas diferentes. Tristeza não ganhar, não é? Pois é, sem dúvida. Mas eu tenho uma fezada que nós, este ano, equipa das manhãs, vamos fazer uma vaquinha no Euromilhões e vamos ganhá-lo. Este ano? Não, no ano que vem. Vamos ganhá-lo. Eu tenho a certeza disso. Queria dar-vos essa notícia, ok? Sabes mais ou menos vamos ganhar o Euromilhões. Devíamos dar a notícia amanhã no Altice Arena, não é? Vamos ganhar. Pessoal, ganhamos o Euromilhões. Boa noite. Boa noite, até sempre. Vamos ganhar o Euromilhões em fevereiro.
Ah, é? É. Ótimo, porque eu faço anos e olha. Está-me a surgir agora. Está a chegar. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Bom, mas ser feliz quando se ganha o Euromilhões ou a lotaria pode ser muitas coisas diferentes. E para um tipo chamado James Callahan, que é um americano de New Jersey, ele ganhou a lotaria 2 vezes no mesmo ano, ok? 2 vezes. Ganhou $1.400.000. E com isso ele acabou onde está hoje, que é atrás das grades. Então? Isto é fascinante. Este tipo, 53 anos de idade, tinha uma vida pacata até ficar milionário. Quando ficou milionário, descobriu-se agora, o homem que podia ter aberto um restaurante ou podia ter viajado pelo mundo todo. O que é que ele fez? Ele decidiu usar o dinheiro da lotaria para ser barão da droga. E conseguiu durante uns tempos. Estou assim. E foi agora preso. No seu apartamento de luxo tinha não só uma quantidade variada de drogas, como um arsenal de armas digno de uma guerra. Andou a ver o Narcos. Incrível, incrível. Então agora ganhou este prémio, quais são os seus projetos? Comprar um terreno e fazer uma mansão e viajar pelo mundo? Não, é ser o Al Pacino no Scarface. É que só a trabalheira que deve ser. Não é suposto a pessoa não fazer nada quando recebe uma pipa de massa deste tamanho. Mas não, agora que recebi isto, vou construir um império de tráfico de droga. É que só dizer isto já me cansa, já me dá preguiça. Bom, tenho uma bonita história de Natal e de urina. Oi? Na mesma história? Sim. Vou precisar de música de Natal. Vou precisar de um ambiente. Vou precisar de um ambiente. Esta história vem do Nebraska. 3 jovens estavam a alugar uma casa perto da universidade. O Natal estava a aproximar-se e eles queriam sentir o espírito da época. Então decidiram que tinham de arranjar uma árvore de Natal. Problema, dito pelas próprias palavras de um deles: não tínhamos dinheiro, não podíamos pagar a ninguém por uma árvore, por isso tivemos a ideia de entrar no campus universitário e cortar uma árvore que se parecesse com um pinheiro de Natal. Atenção que este plano não é um exclusivo deste bando de jovens. A verdade é que, pela altura do Natal, várias pessoas cortam árvores ilegalmente em cidades e em campos universitários da América, e isto levou a uma medida drástica por parte das autoridades responsáveis. Passaram a borrifar as árvores com urina de raposa. Um método que eles usam. Não é que isto impeça as pessoas de as cortar e de as roubar, porque com o frio a urina congela e o odor desaparece. Isto serve de castigo quando as pessoas levam a árvore roubada para dentro de uma casa quente, à altura em que o calor derrete tudo, incluindo a urina de raposa. E começa a cheirar. Ok. Os amigos decidiram ir cortar uma pequena árvore que acharam que se parecia com um pinheiro de Natal. E a partir daqui vale muito a pena ler o depoimento do rapaz que desabafou-se sobre este assunto. Diz ele: minutos depois de termos preparado a árvore e de a colocarmos num vaso dentro de casa, apercebo-me de um estranho odor. E à medida que eu ia tentando perceber de onde é que ele vinha, parecia piorar mais e mais, muito rapidamente. Meu Deus, não cheirava só a xixi, cheirava ao odor corporal mais terrível que possam imaginar. Imaginem o cheiro de um jardim zoológico, mas em esteroides. Tudo misturado com urina de gato com alto teor de amoníaco e tudo muito, muito intenso. Eu já estava engasgado quando me aproximei da árvore e vi, para meu grande choque, líquido pingando dos ramos, à medida que a urina de raposa derretia. Gritei, o que chamou a atenção do meu roommate. Rapidamente pusemos a árvore fora de casa, mas era tarde demais, pois as condutas de ar já haviam espalhado o odor por toda a casa e eu podia jurar que, apesar da árvore já estar na rua, o fedor estava mais e mais forte dentro de casa, a um ponto tal que, minutos depois, era literalmente impossível respirar ali dentro. A amiga da minha namorada, que estava a dormir uma cesta, acordou e, ato contínuo, literalmente deitou tudo cá para fora com o cheiro. Eu a partir de hoje vou Eu começar consigo a imaginar dizer... ela tipo: que cesta retemperadora, que é isto? Cheira a jardim zoológico. Diz ele: não tivemos outro remédio que não abandonar a casa e implorar a um amigo nosso que nos deixasse ficar em casa dele. No entanto, cheirávamos tão mal que ele não nos deixou entrar. Tivemos de passar a noite num motel e de lá ligámos desesperadamente para uma empresa de limpezas para fazer uma limpeza a fundo na nossa casa, o que acabou por piorar tudo, pois assim que o pessoal da limpeza se apercebeu o que tinha acontecido, apresentou queixa nossa à polícia e não fez o trabalho. Não fomos para a cadeia
mas acabámos condenados à prisão domiciliária numa casa que cheirava a inferno. Quanto ao serviço comunitário que tivemos de levar a cabo, óbvio, no próximo ano cabe-nos a nós borrifar as árvores com urina de raposa. Hashtag Justiça de Natal. Isto é injustiça de Natal. Oh, pá, coitado. É sempre bonito. Olha, eu tenho quando uma se dúvida. aprendem lições. Que é? Sim. Como é que se recolhe urina de raposa? Diz ao bicho, olha, anda cá e faz aqui. Eu explico no frasco. Eu explico, eu percebo de tudo, não é? Eu sou uma pessoa com grande conhecimento de tudo. Sim. Basicamente o que tu fazes é, vais para um sítio onde haja raposas, não é? Sim. Levas, obviamente, um frasquinho, ou um regador. Um regador, sim. E quando vês que há uma raposa que está a cocurar-se para urinar... Isso é um termo técnico. Sim, tu vais vestido de camuflado, não é? Para te misturares com a natureza. Claro que sim. E pões o recipiente por baixo e enches. E pronto, a raposa vai à vida dela e tu tens xixi. Olha, e a raposa não vai estranhar o facto de uma pessoa estar ali vestida Não, porque estás de camuflado. Ela claro. julga que tu és folhas. Ela julga que tu és folhas. Olha, isto é uma frase que eu em 11 anos de programa nunca tinha ouvido. Ela julga Agora, o que é extraordinário tu és folhas. é tu imaginares que uma pessoa para recolher xixi de raposa leva um regador. É isso. Não, mas Isso é Que é para ser depois mais prático despejar nas árvores. Claro. Percebem? Olha, mas eu ainda estou Tu a és pensar folhas. no cheiro a jardim zoológico. Bom, gostaria de terminar com um pequeno cântico Tu és folhas. à capela. Pode ser? Canta. Referente ao que acabamos de ouvir. Oh, árvore de Natal, oh, árvore de Natal, quão mal fedem teus ramos. Não estava à espera disto. Pronto, era só. Obrigado. O homem que mordeu o cão. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, só 2 é que aplaudiram. Isto é grave. Mas as outras aplaudiram com a mente. Sabes porque eu não aplaudi? Porque eu sou folhas. As folhas não têm bracinhos. Ficaste muito agarrado a essa. Se não têm bracinhos, não batem palminhas. Ficaste muito agarrado a essa poesia, não é? Poesia campestre. Ela julga que tu és folhas. Comercial. Título deste episódio: garrafas e childs de antanho. Não quero! Calada. Não mandas em mim? Eu já tenho um filho em casa. O homem que mordeu o cão. Bom, isto é genial. Todos nós já passámos por isto. Uma marca de refrigerantes lança um concurso, um daqueles. Confira-se, ganha Marco, um pera. prémio. Estou no microfone errado, não estou? Agora sim. Sabes aqueles concursos clássicos em que uma marca de refrigerantes lança um concurso do género Confira-se, ganha um prémio no interior da cápsula. Sim. E eu lembro-me de vários concursos desses desde miúdo. Lembro-me também de nunca ganhar nada. Tu ganhaste alguma coisa numa cápsula? Nunca. Garrafa após garrafa, apenas aquele tipo de mensagem irritante que estes concursos às vezes têm, do género continua a tentar. Exato. Bandidos. E a malta não. a acumular caricas Sim. e cápsulas Sim. e tudo lá em casa. Eu para... não conheço ninguém a quem tenha saído um prémio no interior de uma carica ou de uma cápsula. Uma vez de uma calharam-me 200 paus numa raspadinha. E fizeste uma festa. Fiz com 200 paus. Claro. Comprei 2 rissóis. É isso. Maluco! Bom, mas se entretanto há ouvintes nossos a quem isto já aconteceu, eu gostaria de saber se já alguém ganhou alguma coisa numa cápsula, um prémio de jeito. Mas nós chegamos a um ponto em que começamos a questionar-nos se de facto existem mesmo prémios nas caricas ou se não passa tudo de uma infame fantochada. Ora, há uns dias na América um tipo descobriu uma garrafa do refrigerante Mountain Dew. Este nunca saiu cá e é pena, não sei se já bebeste isto. Como é que se chama? Mountain Dew. Mountain Dew? A umidade da montanha. Dew. DEW. E é muito agradável. É uma espécie de um sumol de ananás. Ele descobriu uma garrafa de Mountain Dew de 22 anos. A garrafa estava caída numa vala, ainda com o líquido dentro. Devia estar bem gostoso. E no rótulo dizia-se: procure pelas cápsulas premiadas para ganhar. Repara bem, isto é tão histórico. Para ganhar uma Super Nintendo.
Ora, qual não é o espanto do rapaz quando abre aquilo, tira a tampa da garrafa e estava lá o prémio. Aquela garrafa abandonada e nunca aberta desde 1992 dava direito a uma Super Nintendo. Isso é maravilhoso. Consola que em 92 estava em alta. E agora... Diz-me que ele foi reclamar o prémio. Não, há todo um movimento na net com cada vez mais adeptos que quer convencer a Nintendo a oferecer a este rapaz uma consola. Epá, isso é extraordinário. Passado todo este tempo, eu acho isto magnífico. Mas acho também que ele tem de fazer mais do que simplesmente encontrar a garrafa abandonada para ganhar a consola. Eu acho que lhe deviam dar, sim, mas ele tinha de beber o refrigerante que está lá dentro de penalti. Depois, quando lhe acabasse a diarreia, ia buscar a consola. Bom, eu tenho boas ideias. Bom, a Mafalda, a que é que saberá um refrigerante com 22 anos? Será como um vinho? Sabes que muitas palavras me ocorrem, mas se calhar não as posso dizer no ar. Bom, a Mafalda Santos é atriz no meu 5 para a meia-noite e ela enviou-me uma preciosidade que eu tenho de partilhar com os ouvintes. É uma notícia do Diário de Notícias, edição de 29 de outubro de 1887. É uma notícia de primeira página, o que mostra bem como os tempos eram mais pacatos. Isto era uma manchete, ou seja, isto era o tipo de coisa que em 1887 acreditava-se que isto chamava a atenção para o jornal. Título da notícia: Shile e ciúme. Só isto é maravilhoso. Deixem-me sublinhar isto mais uma vez. É uma novela da TV, não é? É isso, vai começar em breve. É uma notícia do Diário de Notícias, é uma notícia real de primeira página. E a notícia diz assim: o padeiro Manuel Ladouro Júnior em tempos entreteve amores com Mariana Alves. Espera, entreteve amores? Entreteve amores. É belíssimo. Século XIX, ao mais alto nível. Manuel Ladouro Júnior em tempos entreteve amores com Mariana Alves, que por fim aborreceu-se dele, mandando-o pentear macacos. Isto é o lead. Vai ser maravilhoso. Isso é no DN. No DN, 1887. Um caso naturalíssimo porque nenhum tinha feito escritura. Mas o Ladouro Júnior não gostou de se ver assim atirado para a margem e jurou vingar-se na primeira ocasião. Além disso, ele tinha presenteado a Mariana com um chile que lhe custou bom dinheiro. Ficara com o chile atravessado na garganta e sentiu-se sufocar pelo despeito e pelo ciúme. Ontem encontrou na Rua do Alecrim a sua ex-companheira, que toda se bandeava com o chile novo. Epá, que maravilha! Uma pessoa a bandear-se com um chile. Olha aquela com o chile. Eu não servia, mas o chile serve, queres ver? Quis tirar-lhe, ao mesmo tempo que tentou desfiar um soco na Mariana. Pá, soco nesta altura não era um... Era mais digno porque tinha 2 Cs. Soco. Tentou desfiar um soco na Mariana, que logo gritou ó da guarda. Opa. Isto caiu em desuso e eu acho que é magnífico gritar ó da guarda quando estamos em alguma situação. Mas sabes que isso aconteceu no outro dia? Aqui há uns tempos um amigo meu foi tirar-lhe da carteira. Sim. E na rua. E o que ele gritou... Não me digas que foi ó da guarda. Não. Foi outra frase que eu adoro, mas que lá está, por mais tempo que passe, sim, não há outra frase hoje em dia no nosso léxico que permita... Anseio ouvir. Que é o mítico agarra que é ladrão! Muito bom, muito bom. Não há nada que substitua o agarra que é ladrão. Melhor talvez só gritar gatuno! Também é muito bom. Portanto, ele viu a rapariga com o chile, não é? Com o chile que eu lhe tinha dado. Sim. Quis tirar-lhe, ao mesmo tempo que tentou desfiar um soco na Mariana, que logo gritou ó da guarda. Veio o terceiro da segunda esquadra e meteu o Ladouro na prisão. Está sabido, quem dá e torna a tirar ao inferno vai parar. Lá está. Já não se fazem notícias assim. Mágico. Eu adoro a poesia, não sei se repara-se nisso, a poesia da frase: ficara com o chile atravessado na garganta e sentiu-se sufocar pelo despeito e pelo ciúme. E isto é maravilhoso. Isto é maravilhoso. Arrebatador. Na primeira página do DN, em 1887. E hoje, Vasco, o que é que está na primeira página? Hoje no DN, contrato para ex-colaborador de Passos Coelho, corte de pensões e salários volta em setembro, a venda da Escoma à Sonangol levou a atenção de Ricardo Salgado. Quer dizer, onde é que está um chile? Onde é que está um ciúme? Onde é que está um ó da guarda? São temáticas ligeiramente diferentes, embora, e repara bem vou terminar isto de uma forma super acutilante, com um pouco de crítica. Temáticas ligeiramente diferentes, embora envolvam também, não sendo chiles, o sufoco de muita boa gente. Até ferveu agora. Ninguém para o Marco, ninguém para.